Bom dia. Dormiu bem? Tomou um café da manhã assim reforçado? Porque a coisa é animada aqui, você sabe, né? Muito bem. Então, tenho uma grande notícia para dar para você. Uma grande notícia para você que ama Jesus. Tá pronto? Posso dar? Meu irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Que boa notícia para quem ama Jesus. Quando celebramos a Santa Missa, tem um momento em que nós pedimos para Jesus voltar. Anunciamos a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Isso. Mas eu fico um pouco triste porque nós rezamos essa oração só na missa. Pouca gente reza "Vinde, Senhor Jesus", fora da missa. A palavra grega é Maranatá. Então o tema dessa pregação eu quis que fosse esse, Maranatá. Vinde, Senhor Jesus, que sempre pedimos na Santa Missa. Para quem ama Jesus, a vinda de Jesus é a vinda do seu amado. É a vinda do seu amado. E Jesus vem não como veio há 2000 anos, na humildade, passou despercebido da maior parte do mundo, planeta Terra. Só poucas pessoas conheceram Jesus, aquelas ali da Terra Santa. Pois Jesus agora não volta do mesmo jeito, volta cheio de poder e de glória sobre as nuvens. Eu queria começar essa pregação com uma passagem do livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 10. Bem breve. Mas essa passagem pode ser bem útil para nós prepararmos a vinda do nosso amado Jesus Cristo. Então esse é o ponto. Vamos preparar-nos para receber bem Jesus. Vou ler. Então, Apocalipse 2, 8 a 10. O anjo da igreja de Esmirna escreve: Eis o que diz o primeiro e o último, o que foi morto e retomou a vida. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza. Ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não o são, são apenas uma sinagoga de Satanás. Nada temas ante o que hás de sofrer. Por estes dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Às vezes, quando em alguns filmes tem aquelas batalhas, digamos assim, medievais, em que tem dois exércitos, né, chegando ao pé um do outro, eles se alinham, tem os cavaleiros, tem os archeiros,
tem os vários soldados, fazem uma fila, como se alinham, e depois tem o outro exército lá do outro lado. E normalmente, o chefe do exército, antes de começar a batalha, ele faz uma, digamos que, exortação aos seus soldados. Diz umas palavras para motivá-los a combater corajosamente. Pois era isto que eu gostava de fazer agora. Umas palavras para motivar você a combater corajosamente por Jesus. A última frase que eu li da passagem era: "Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida." Então, primeira ideia. Jesus, nós lemos aqui na passagem, eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retomou a vida. Jesus ressuscitado é o alfa e o ômega. O que significa isso? É o princípio e o fim. É o Senhor da história humana. Diga para o seu irmão do seu lado: meu irmão, Jesus é o Senhor da história, também da sua história, da história do Brasil e da história de toda a humanidade. É importante nós percebermos as consequências desta verdade. Por quê? Porque às vezes tem acontecimentos na nossa vida pessoal, na história do Brasil ou na história da humanidade, que nós temos a tentação de pensar que eles estão fora do domínio de Jesus. Parecem coisas que, digamos, que não estavam no plano, coisas que surgem, digamos, imprevistas, descontroladas, coisas que não fazem sentido para nós. Jesus é o Senhor da história. Significa que nada do que aconteça na sua vida, na vida da história do Brasil, na história do mundo, está fora do controle de Jesus. Diga para o seu irmão: meu irmão, por mais desmantelada que esteja a coisa, nada está fora do domínio de Jesus. Nada mesmo. É uma ótima notícia. E a consequência desta verdade, que Jesus é Senhor de tudo, nos dá uma grande paz no meio do caos. Às vezes a sua vida está um caos. Mas se você sabe que Jesus é o Senhor da sua vida e que nada acontece que Ele não permita, você fica mais tranquilo. Nada acontece na sua vida, nada acontece na história da humanidade que esteja fora do domínio de Jesus. Se aconteceu, é porque pelo menos Jesus permitiu. Às vezes Jesus quer mesmo, né? Como esse acampamento. Jesus não permitiu só esse acampamento, mas Deus quer esse acampamento. Jesus quer esse acampamento. Outra consequência forte: mesmo os planos do inimigo, mesmo os planos dos homens perversos, você sabia que Satanás tem os seus aliados, não só anjos, mas também homens. E normalmente Satanás escolhe os grandes e poderosos do mundo.
para o servir. E os planos dos inimigos de Jesus, sejam eles espirituais, os demônios, sejam eles de carne e osso, como você e eu, os planos dos inimigos de Jesus não estão fora do domínio de Jesus. O demônio quer fazer muito mal, mas Deus permite ao demônio uma certa liberdade, e essa ação diabólica acaba se convertendo em grande bênção para você e para mim. Vou dar um exemplo bem forte. Jesus morreu na cruz. Quem condenou Jesus à morte? Foram os homens bons ou foram os homens maus? Foram os homens maus. E foram, digamos que, inspirados por quem? Esses homens maus? Pelos anjos bons ou pelos anjos maus? O demônio, Jesus fala disso. Agora é a hora do poder das trevas. Jesus diz expressamente no Evangelho. O demônio inspirou os homens maus no tempo dele, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, podemos dizer as elites religiosas se perverteram no tempo de Jesus. Pilatos, por cobardia, o demônio manipulou estes homens para matar Jesus. Deu certo? Jesus morreu, mas o que o demônio não esperava era que, pela morte de Jesus, ele fosse derrotado. O demônio percebeu, este é o Messias, eu vou acabar com ele rápido. Jesus aproveitou essa humilhação, essa morte, para derramar o seu amor e salvar o mundo. Deus escreve direito por linhas, tome posse dessa verdade. Isto é importante sempre, mas isso é especialmente importante nestes próximos anos que estamos vivendo e que já começamos a viver. Porque antes da vinda de Jesus vai ser um tempo de angústia. Também líamos aqui na passagem. Eu conheço a tua angústia. Na outra pregação, ontem eu citei uma passagem de Nossa Senhora em Akita, no Japão, 73. E lá Nossa Senhora dizia que se os homens não mudarem de vida, virá um castigo que será maior que o dilúvio, como nunca houve. Então vai ser complicado, e por isso é muito importante, o primeiro passo da nossa preparação é ter consciência firme que nada escapa ao plano de Deus. Nada está fora do domínio de Jesus, e que Deus sabe usar mesmo os planos dos inimigos, do demônio, para convertê-los em nosso benefício. Deus, na sua providência, consegue transformar o mal e fazer reverter em bem. Como eu já dei o exemplo da cruz. O demônio e os homens maus mataram Jesus. Deus permitiu isso. O Pai, não foi Deus Pai que assassinou o Deus Filho. Isso seria blasfêmia. Deus Pai não queria a morte do seu Filho, mas sabia e permitiu, porque daí conseguiu tirar a sua e a minha salvação. Não esqueça isso. Quando começarem a acontecer coisas difíceis, quando a guerra se espalhar pelo mundo,
quando a fome se espalhar pelo mundo, quando você vir ao seu lado pessoas em pânico, pessoas saqueando, pessoas assassinando, você tem que manter a fé viva e saber que tudo isto é necessário, mas Deus sabe tirar bem até dos piores males. E por isso não há motivo para perdermos a paz. Não está, o mundo vai parecer descontrolado, mas isso não é possível. Vai parecer, mas Deus sempre tem o controle. Diga para o seu irmão: meu irmão, quando o mundo parecer descontrolado, você aguenta firme, mantendo os olhos fixos em Jesus, sabendo que Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Senhor da história. Nada escapa ao domínio dEle. E por isso não perca a paz. Deus tentou, nesses últimos, eu diria até séculos, conquistar o coração dos homens, mandando muitos profetas, muitos santos, muitas mensagens de Nossa Senhora em todo canto. Infelizmente, eu também já citei ontem uma passagem, os homens não quiseram escutar a voz do céu. E quando não tem mais solução, Deus acaba permitindo que as consequências dos nossos pecados recaiam sobre nós. São os castigos. Deus não se alegra com castigar os seus filhos, como um bom pai não se alegra em castigar os seus filhos. Um bom pai acaba castigando os seus filhos quando não tem mais jeito. E quando castiga, castiga porque ama os seus filhos. Jesus diz a Santa Faustina, lá no diário, no número 1588, cito: no Antigo Testamento, eu enviava profetas ao meu povo com ademoestações. Agora estou a enviar-te a toda a humanidade com a minha misericórdia. Não quero castigar a dolorida humanidade, mas desejo curá-la, estreitando-a ao meu misericordioso coração. Jesus não deseja castigar, deseja curar, estreitando-a ao meu misericordioso coração. Utilizo os castigos apenas quando a isso me obrigam, e é com relutância que a minha mão empunha a espada da justiça. Jesus prefere curar, trazer a nós, mas quando não tem mais jeito, vêm os castigos. E agora vem uma notícia menos agradável. Meu irmão, o tempo da misericórdia está terminando e o tempo dos castigos está começando. Mas você não vai perder a paz. Estamos às portas daquilo que na Bíblia vem descrito como a grande tribulação. O nome já diz quase tudo, grande tribulação. Nossa Senhora em Akita. Se os homens não se converterem, verá um castigo maior que o dilúvio, como nunca houve. Lá em Mateus 24, Jesus fala desse castigo, também diz que nunca houve nem voltará a haver um castigo igual a esse. E fala dos sinais. Já fiz várias vezes essa pregação, não vou fazer aqui. Aqui o foco é em preparar você.
para no meio do caos manter a fé e permanecer firme. Versículo 9, Apocalipse 2:9, eu já li. Eu conheço a tua angústia e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não o são. São apenas uma sinagoga de Satanás. Ou seja, as difamações dos falsos irmãos. Às vezes tem perseguições dos falsos irmãos. Hoje, dentro da igreja, estamos assistindo a este fenômeno que São Paulo chama da grande apostasia. Tantos batizados que se desviaram na fé e acabam perseguindo aqueles que querem permanecer firmes na fé. Há uns anos atrás, o Papa Bento XVI dizia que quando um cristão quer ter uma fé coerente com o credo da igreja, é chamado de fundamentalista. Não se assuste, se chamarem fundamentalista para você, provavelmente é um elogio, é bom sinal. Significa que você crê naquilo que a igreja crê desde os apóstolos até hoje. Jesus está vivo na Eucaristia, fundamentalista. Deus te abençoe, meu irmão. Quem vive em pecado mortal e não se arrepende, não pode comungar, fundamentalista. Deus te abençoe, meu irmão. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, fundamentalista. Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto, fundamentalista. O inferno existe, fundamentalista. O demônio existe, fundamentalista. Isto está acontecendo hoje. E, por mais incrível que pareça, muitas vezes estas perseguições vêm até de onde menos esperaríamos. Dos pastores da igreja. Dos pastores da igreja. Misericórdia, Senhor. O Papa São Paulo VI, ele morreu em 78, então nos anos 70 ele já percebia digamos que esse câncer crescendo dentro da igreja. Vou citar uma frase bastante forte e também bastante conhecida. São Paulo VI afirma, aspas, no interior do catolicismo, parece às vezes predominar um pensamento de tipo não católico. O que pode acontecer que este pensamento, pode acontecer que este pensamento não católico, no interior do catolicismo, se torne amanhã o mais forte. E ele depois termina dizendo, mas jamais representará o pensamento da igreja. É necessário que subsista um pequeno rebanho, por menor que seja. Ou seja, o Papa está dizendo, esse pensamento anticatólico dentro dos católicos está crescendo e pode acontecer que no futuro ele se torne maioritário, dominante e que os verdadeiros católicos, aqueles que permanecem fiéis à fé da igreja, como nós temos no catecismo, se tornem um pequeno resto, uma minoria, né? Considerada, como eu dizia antes, de fundamentalistas. E o Papa diz que é necessário que esses resistam. A maioria, a verdade,
não é uma questão de maioria. Quando a heresia ariana se espalhou por todo o mundo, a maioria dos bispos católicos caiu na heresia. Sobraram poucas vozes. Atanásio, Basílio, santos, doutores da igreja. Sobraram poucos. E Santo Atanásio dizia: se o mundo se tornar ariano, Atanásio será contra o mundo. Diga para o seu irmão: meu irmão, se os seus irmãos batizados se desviarem da verdadeira fé, você vai permanecer firme, custe o que custar. Mesmo que fique sozinho, permaneça fiel. Em Akita, também na mensagem que eu citei ontem, tem outra frase bem forte de Nossa Senhora. Akita, a aparição aprovada pela Igreja. A Virgem Maria diz, em 1973, aspas, a obra do diabo se infiltrará até na igreja, de tal modo que vereis cardeais contra cardeais, bispos contra bispos. Fim de citação. Você tem celular? Tem computador? Sim ou não? Olhe as notícias. E esta palavra se está realizando nos nossos dias. Não é um dia vai haver cardeais. Está acontecendo. Cardeais dizendo que a homossexualidade, os atos homossexuais não são pecado, são uma manifestação legítima de amor. E, portanto, cardeais dizendo que temos que mudar o catecismo para dizer que o sexo anal é uma coisa ótima, abençoada por Deus. Heresia. Heresia. Você, cardeal, por mais dignidade que tenha, não está acima da palavra de Deus. Leia sua Bíblia e tome juízo e se retrate publicamente. Padre, tem um problema. Sim, é que esses cardeais, alguns, são os relatores no sínodo agora, sobre a sinodalidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. As portas do inferno não prevalecerão. Não perca a paz. Noutra aparição bem famosa, também reconhecida pela Igreja, a aparição de Nossa Senhora de La Salette, no século XIX, no segredo de La Salette, Nossa Senhora diz uma frase tremenda também: Roma perderá a fé. Vou repetir: Roma perderá a fé. Mas não significa que o mundo todo perderá a fé. Você, com a graça de Deus,
com o encorajamento dos seus irmãos, vai permanecer firme na fé. Ao Padre Gobi, Nossa Senhora, nas suas mensagens, quem tem lá o livro azul pode procurar, mensagem de 13 de junho de 1989, Nossa Senhora fala da infiltração de uma famosa sociedade secreta, que eu não posso dizer o nome aqui, mas que você sabe quem eu estou falando, não sabe? Sim ou não? Pois é, Nossa Senhora diz que essa sociedade secreta se vai infiltrar dentro do clero, dentro dos pastores da igreja. Interessante e dramático. E que procura o quê? Qual é o seu objetivo? Nossa Senhora diz: o objetivo dessa sociedade secreta infiltrada dentro do clero da igreja é o de, cito, destruir Cristo e a sua igreja, construindo um novo ídolo, isto é, um falso Cristo e uma falsa igreja. Esse é o objetivo. Um novo ídolo, um falso Cristo e uma falsa igreja. Quem é esse falso Cristo? No fundo, essa sociedade secreta está preparando a chegada do anticristo. Também já preguei. Também já preguei um pouco sobre o anticristo. Tem alguns textos que vale a pena conhecer. E tem os textos bíblicos, sobre tudo esses, vale a pena conhecer. Então, o anticristo está, em várias aparições de Nossa Senhora, ela diz que ele já está vivo e presente no meio de nós. Está preparando as coisas para entrar em cena como o grande salvador da humanidade. Mas para ele entrar em cena como salvador, ele vai ter primeiro que gerar o caos, ou seja, tem que haver fome, tem que haver guerra, tem que haver assassinato, furto, tem que haver um caos global. Tem que haver um caos global para o mundo querer um Salvador global. E ele vai ser ele se vai apresentar como aquele que vai resolver os problemas da humanidade, vai conseguir a paz entre as nações, vai conseguir dar alimentos para quem tiver fome. E a Escritura diz que ele vai fazer sinais e prodígios com o poder de Satanás para seduzir, se possível, até os eleitos, ou seja, enganar você e a mim. Então temos que estar bem vigilantes. Ele vai dizer: eu sou o Messias que os judeus esperam ainda hoje, o filho de Davi, que eles ainda esperam. E depois vai dizer para os muçulmanos, para os católicos, ele vai dizer: eu sou Jesus que voltei. E por isso já não precisa da Eucaristia, você me pode adorar diretamente. Ele vai abolir a Eucaristia. Para os muçulmanos ele vai dizer: eu sou o Mahdi, que os muçulmanos esperam. Para os budistas ele vai dizer: eu sou Maitreya, a quinta encarnação do Buda. E para a turma da nova era, que já está espalhada por todo lado, eu sou a encarnação do Espírito Crístico. A turma da nova era fala do Espírito Crístico. Então, tudo isso já está bem preparado, esse terreno está bem preparado. Tem muitos irmãos, tem muitos judeus que, lendo as Escrituras, percebem que estamos vivendo nos tempos da chegada do Messias.
O que eles não percebem é que antes do verdadeiro Messias, de Jesus vir sobre as nuvens, vai vir o falso Messias. E muitos vão ser enganados. E o mesmo com os cristãos. E ele vai fundar uma espécie de religião universal. Vai unir todas as religiões numa só. Vai ser um grande líder político, mas vai ser também um líder religioso. E vai querer que nós o adoremos. Diga para o seu irmão: meu irmão, adore só tanto a Deus, Criador do céu e da terra, e ao seu Filho Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e ao Espírito Santo Paráclito, 3 pessoas, um só Deus. Não adore mais ninguém, e tenha o olho aberto quando surgir esse tal de anticristo. Padre, como vamos reconhecer? Primeiro, esta conversa já ajuda muito a estar atento. Mas tem coisas, quem conhece bem Jesus, vai conseguir perceber facilmente que esse homem que diz que é Jesus, que vai fazer tanta coisa bonita, ajudar tanta gente, você vai perceber, mas não é Jesus. Por quê, Padre? Porque Jesus não é arrogante. Jesus é humilde, manso e humilde de coração. Então tem algumas características que o anticristo não vai conseguir imitar de Jesus. Então, se você conhecer bem Jesus, você vai conseguir distinguir bastante claro. Versículo 10, Apocalipse 2:10. Nada temas ante o que hás de sofrer. Por estes dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão para vos pôr à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Diga para o seu irmão: se você perseverar firme na fé até a morte, Jesus te vai coroar com a coroa da vida. Te vai dar o céu. Aguenta firme. Termino com mais uma citação, desta vez do Apocalipse também, capítulo 3, versículo 10. Diz Jesus: porque guardastes a minha palavra com firmeza, também eu te guardarei na hora da provação. Jesus promete que te vai defender se você lutar. Porque guardastes a minha palavra com firmeza, também eu te guardarei na hora da provação que está para vir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Eu venho em breve. Apocalipse 3:10. Tome posse dessa passagem. Escreva aí no seu livro, Apocalipse 3:10. Leia uma vez por semana, no domingo. Porque guardastes a minha palavra com firmeza, também eu te guardarei na hora da provação, que está para vir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Eu venho em breve. Diga para o seu irmão: meu irmão, aguenta firme, a coisa vai arrochar, mas com a graça de Deus, você vai perseverar, e logo, logo, chega Jesus, e destrói o anticristo, com o sopro de sua boca, como diz Paulo na carta aos Tessalonicenses. Amém?
Maranatá! Vamos rezar. Vamos pôr de pé. Querido Jesus, te agradeço estas palavras que iluminaram meu coração. Agora estou compreendendo tantas notícias ruins que eu vejo na televisão, guerras pelo mundo fora, doenças, confusão. Faz parte, não é, Senhor? Mas tudo está sobre o teu domínio e minha vida está em tuas mãos. Me ajude, Jesus, a ser fiel até o fim, custe o que custar. Amém. Segura na mão do irmão. O padre vai continuar com a gente. Eleve a mão desse irmão agora e diga: não desista, aguenta firme. Vou repetir o que o padre falou para você não esquecer. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, não temas a nada e a ninguém, a nenhum mortal, a nenhum infernal, por mais poderoso que seja. Chacoalhe a mão do irmão e diz assim: toma posse das palavras do fundador da tua igreja. Diga para ele nunca mais esquecer: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Diga para o irmão assim: não sou eu que estou te falando, foi Jesus que declarou. Diga para o irmão: tome uma decisão. Se você recuar, o diabo vai te carregar. Se você tomar posse, o diabo não vai te tocar. E se ele te tocar, Jesus te libertará. Ergue a mão lá em cima e diz assim: segura na mão de Deus e vai. Iria alabari, 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 alabari. Pedimos, Senhor, dá-nos o teu Espírito. Sabemos que o teu Espírito é a luz que dissipa as trevas. E aonde está o Espírito do bem, o Espírito do mal tem que sair, porque o bem não pode conviver com o mal. Nós pedimos, em nome do Espírito Santo, aviva as nossas almas, abrasa os nossos corações, incendeia a nossa vida, incendeia a nossa alma, incendeia a tua igreja, Jesus. Oxaralabari alabari Siri alabari alabari. Vem Espírito, eleve seus braços. Sozinho, sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho,
Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, cante. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, cante. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Vai soltando a sua voz, orando no Espírito, recebendo uma efusão nova, uma nova efusão do Espírito Santo. É Ele que nos dá o discernimento para reconhecer os sinais de Deus e rejeitar toda a ação do maligno. Solta a voz. Essa é uma ferramenta poderosa. A oração em línguas é o menor de todos os dons, mas é a abertura para todos os dons sobrenaturais. Se você não orava em línguas, o Espírito Santo está te dando a graça agora. Ergue os braços, solta a voz, solta a voz, solta o grito de Pentecostes, solta. Batiza-nos. Agora escuta, desce os braços. Nós estávamos aqui numa conferência espiritual com o Padre Duarte. Quem aqui quer pertencer aos guerreiros, à milícia do Espírito Santo, aqueles que vão estar preparados para a batalha final? Quem? Então eu queria te convidar, porque nos primórdios da igreja, os apóstolos impunham as mãos e as pessoas eram batizadas no Espírito e ganhavam muitos carismas. Hoje nós temos aqui um sucessor apostólico, sim, porque o bispo que ordenou Padre Duarte é sucessor de alguém dos apóstolos, da corrente apostólica. Então nós temos um sucessor. Nós vamos nos ajoelhar e o Padre vai nos dar a unção e a bênção do batismo no Espírito. Esse é o maior milagre, essa é a maior a libertação deste encontro de cura e libertação. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te suplicamos humildemente, em nome de Jesus Cristo, teu único e muito amado Filho, que por nós morreu e ressuscitou, por intercessão da Virgem Maria, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os anjos e santos do céu, que derrameis agora, Senhor, sobre cada um de nós, o Espírito Santo Paráclito, que tu prometestes dar em nome de Jesus àqueles que acreditassem. Senhor, infunde em nós agora o teu Espírito. As batalhas estão à porta. Sem a tua graça, sem o teu Espírito, não somos capazes de permanecer firmes na fé. O medo nos domina, o pânico nos assalta, mas renovados pelo fogo do teu Espírito, repletos de seus dons e carismas, estamos armados para triunfar nesta batalha, guiados pelo príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo, pela rainha dos anjos e dos homens, a Virgem Santa Maria. Triunfaremos, gritando com fé: quem como Deus? Ninguém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora levanta como um grande guerreiro, faz barulho para Jesus.